Olá a todos, sou o Pai do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Você pode estar acessando, gente, o nosso blog, não sei se vocês vão ver no... Se você está vendo no Facebook, ele tem um link direto. Se você está vendo no Google+, você vai apertar, né, e você vai assistir o vídeo. E no YouTube também, né? Mas você pode estar acessando o nosso blog, é asua-igreja.blogspot.com. Agradecer as muitas visitas ao nosso blog, 1 ano de blog, mais de 230 vídeos da Palavra de Deus. E mais de 1000 acessos por mês, né? Quero agradecer muito as pessoas que estão aí visitando a nossa página, visualizando nossos vídeos, compartilhando, sabe? Estamos entrando em muitos círculos, né, que eles estão colocando a nossa página. E tudo, gente, é para crescer mais ainda a obra. 17 países que a Palavra de Deus está, né, se mantendo aí firme aí. E esse é o trabalho que Deus colocou nas nossas mãos, é para dar fruto, né? É como os talentos, né? Você tem que multiplicar os talentos, né? Não pode enterrar os talentos, gente. Não enterre seus talentos. Existem pessoas na igreja que tem aquela paciência enorme, né? E aí vem aqueles irmãos que nunca querem levar nada a sério com Deus. E a pergunta é assim, até quando você tem que suportar, né? Desses tais afaste-se. Mas irmão, eu tenho que ter paciência, irmão, eu tenho que ter isso. Uma vez eu estava passando por um momento difícil. Por quê? Eu gosto de fazer as coisas, gente, baseado na palavra. Não sou nem um certinho, não sou aquela pessoa assim, né? Mas aquilo que a gente puder fazer baseado na palavra é a melhor coisa que a gente faz. Aí eu cheguei, tinha um rapaz que ele não queria se consertar, mas ele ficava, sabe, perturbando, indo toda hora em casa. Eu falei, meu Deus, Senhor, me dá... Meus pais não são convertidos, né? E eles falavam toda hora, olha, na hora de comer chegava, assim, eu pegava, largava a comida até esfriar, ia conversar com ele, conversava e nada, conversava e nada. E, sabe, tipo, tratava muito mal a mãe dele, ia para a igreja, não queria saber de comunhão com Deus. A verdade é essa. Procurei uma palavra, falei, meu Deus, eu tenho ou não que me afastar, eu preciso ou não, aos olhos do Senhor, é certo, é errado, ele pode ir para o inferno, tipo de coisa aí. Deus me dá uma palavra, né? E vamos ler 2 Timóteo 3, 1 ao 7. Porque as pessoas acham que elas sendo boazinhas, né? Então ficar tolerando aquele irmão que não quer nada com nada, não leva nada a sério, não respeita ninguém, não faz nada direito, não quer saber de nada com nada, gente. Quando a pessoa está ali tropeçando, mas ela quer se empenhar em agradar a Deus, seguir ao Senhor, é uma coisa. Mas existem pessoas que não querem nada com nada. Nada com nada, gente. Nada com nada. Não querem nada de saber com as coisas de Deus. Então eu achei essa palavra. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afaste-se. Então você vê que a palavra de Deus, ela nos dá uma brecha desses tais afaste-se.
Então Deus ele começa aqui, sabe, colocar uma classe de pessoas, formas de pessoas a qual você deve se afastar. Né? E o cristão, ele acha que se ele tem que sorrir para todo mundo, ele tem que estar ali atento para todo mundo, tem que estar perto de todo mundo, e não é o que diz a palavra de Deus. Então, existem tipos de pessoas a qual você pode se afastar. E diz aqui em 2 Timóteo 3, versículo 1, eu vou continuar lendo até o 7. Diz mais aqui, ó, o 5, né? Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Porque deste número... Não, aí já vou para o 7, né? Ah, não. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres, nércias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, gente, diz o que as pessoas aprendem, mas nunca podem chegar, porque elas são dessas maneiras aqui, a qual a gente falou, obstinados, são desobedientes de pais e mães, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, e são amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, então, sem amor para com os bons. Então você tem que entender que existem pessoas, tipos de pessoa, a qual a palavra de Deus, ela diz para você se afastar. Não é para você ficar perto. Ah, mas eu sou... Sim, você é cristão, você é de Deus, você é uma pessoa que você tem um poder dado, né, por Deus, para que você possa agir em várias situações. Você sabia que já teve o apóstolo Paulo, ele já entregou pessoas para o Satanás? Sabia disso? Olha aqui, ó, vamos ler aqui para vocês. 1 Timóteo 1,20. Olha o que diz a palavra de Deus. E entre esses foram Emeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Gente, é assim, olha. Vamos entender uma coisa. Nós temos palavra de Deus. Nós temos comunhão com Deus. Então ele disse assim, em meu nome, expulsaram demônios, curaram enfermos, isso. Os espíritos, eles se sujeitam ao nome de Jesus, aos servos do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele deixou claro aqui, na palavra dele, que ele pode, sim, e ele fez, ele entregou 2 pessoas a Satanás. Ele deu autoridade e disse, olha, Satanás, essas pessoas estão na tua mão. Eu, particularmente, quero dizer para vocês que eu já fiz isso. Talvez com 1, 2 pessoas, um pastor também. E eu posso dizer para vocês que a vida dessas pessoas não estão boas. Por quê? Porque são pessoas que são dessa maneira que a gente leu. Sabe, são pessoas que não têm... Vamos ler aqui no versículo 3, você pode achar estranho o que eu disse, mas é a palavra de Deus. Diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastem. Então, o apóstolo Paulo, ele disse que em certo momento ele entregou 2 pessoas a Satanás para que elas aprendam a não blasfemar. Diz aqui em 1 Timóteo 1:20. Por que, gente? As pessoas, elas tratam as pessoas de Deus como bobas, como pessoas que são idiotas, né? Porque, vamos supor, falam, e aí a pessoa que ela está servindo Deus, então ela vai fazer o que a pessoa está falando, né? Porque ela é idiota, né? Existem coisas, gente, que você pode ver o seguinte: quando se trata da palavra de Deus, o apóstolo sofre, né, perseguições,
isso, aquilo. Mas quando existem pessoas que não querem seguir Jesus, não querem seguir a palavra de Deus, elas querem brincar, elas querem, sabe, desafiar a Deus, elas querem desafiar ao Senhor, os servos do Senhor. Então disse o apóstolo Paulo que ele entregou 2 pessoas a Satanás para que eles aprendam a não blasfemar. Como eu disse, existem aí, não sei se 1, 2 pessoas, uma eu tenho certeza, um pastor eu tenho certeza também, não sei se mais pessoas, e entreguei também a Satanás. As pessoas podem achar estranho o que eu estou dizendo, mas é a palavra de Deus. Você tem que ter comunhão com Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que buscar ao Senhor, buscar uma comunhão com Deus, porque não é brincadeira, né? Eu digo que essas pessoas não estão bem, não estão. Por quê? Porque blasfemam contra Deus. Só que eu sei, gente, que eu tenho que preservar minha comunhão. Eu tenho que preservar a palavra do Senhor na minha vida, porque eu estou agindo pela palavra, e sei que se eu me afastar dos caminhos de Deus, Deus irá me punir grandemente. Grandemente. Por isso que o apóstolo Paulo disse que ele era prisioneiro. Entendeu? Então você tem que entender o seguinte, se você vai entregar alguém a Satanás, você tem que tomar muito cuidado para não se afastar dos caminhos de Deus depois. Porque grande vai ser a ira do Senhor contra a sua vida. Então, são coisas espirituais, coisas sérias, sabe? É um mundo, sabe, totalmente que influencia o mundo do ser humano, mas totalmente também é separado. Ao mesmo tempo, a gente sabe que ele existe, sabe que ele tem poder, esse mundo espiritual, mas a gente não vê. A gente não sabe onde é que sabe que os anjos estão ao redor, os demônios estão ao derredor, né? Tá tipo, sabe, como o leão para tragar, né? Então, o adversário, ele só toca na nossa vida com permissão de quem? De Deus. Então, o apóstolo disse que ele entregou 2 pessoas a Satanás. Então, temos que analisar, gente, que nós não somos crentinhos, que nós não somos babacas, que nós não somos idiotas, que nós não somos otários, que nós somos pessoas de Deus, ungidas por Deus, levantadas por Deus, para que a gente venha determinar, né, em nome de Jesus, as muralhas venham cair, para que a gente venha determinar e o sol venha parar, para que a gente venha determinar que a chuva venha cessar e depois voltar a chuva quando a gente falar para voltar. É isso que diz a palavra de Deus. Aí você vai falar assim, poxa, então manda o sol parar. Sabe, gente, esses desafios são os mais otários que podem existir, porque nós estamos dando exemplos de fé. Cada um tem uma fé. Né? Tem gente que tem fé para o sol parar, para as muralhas cair, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus vai escolher. Quem vai ser escolhido é vaso do Senhor, né? Quem vai ser escolhido para curar, quem vai ser escolhido para pregar a palavra, quem vai ser escolhido, isso aí vai muito de quem Deus escolhe, né? Então as pessoas, elas têm desafiado, porque elas não desafiam o homem, elas desafiam Deus, né? Quando elas pensam dessa maneira, na incredulidade, são incrédulas, né? Mas o Senhor é fiel à palavra dele. Diz aqui, em Isaías 54, 17, diz o seguinte: e toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar em juízo, se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então ele diz assim, ó: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenará. Então você está entendendo? Quando uma língua se levantar, alguém falar alguma coisa em juízo, você vai condenar aquela língua, como se você dissesse assim: eu condeno a língua daquela pessoa, porque ela se levantou contra mim. Então, gente, as pessoas, elas têm que entender e buscar a palavra de Deus, que diz: desses tais afaste. Está escrito aqui em uma lista de tipos de pessoas que nós, que somos cristãos, nós que somos pessoas que estamos buscando ao Senhor, podemos nos afastar. Em 2 Timóteo 3, do 1 ao 7, 1 Timóteo 1, 20,
E Isaías 54, 17. Essa é a palavra de Deus, que você seja abençoado, que você seja livre e liberto, né, dessas pessoas que vêm só para atrapalhar a fé das pessoas, sabe, que vêm para... Tem que se afastar mesmo, gente. Tem que se afastar, sabe. Eu me afasto porque as pessoas que pensam dessa maneira, que agem dessa maneira, como diz a palavra de Deus, elas vêm para trazer corrupção para sua vida, para minha vida. Elas vêm, só que elas vivem aprendendo, né? A palavra de Deus fala, ó, 2 Timóteo, quer ver? Para encerrar, né, a palavra de Deus aqui, nesse vídeo, ver 2 Timóteo, deixa eu achar aqui rapidinho. 2 Timóteo 3, 7. Diz o seguinte: que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Não podem chegar a receber a verdade de Deus, porque Jesus, ele revela aos pequeninos, né? Como diz a palavra dele. E aqueles que se acham ser alguma coisa, é porque não são nada perante o nosso Deus. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos e que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém.